A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós entramos no dia 109 da nossa leitura bíblica. Estaremos lendo 2 Samuel, do capítulo 4 ao capítulo 7. Nosso tema, o reino estabelecido. Isbosete é morto. 2 Samuel, capítulo 4. Quando Isbosete, o filho de Saul, soube que Abner tinha sido morto em Hebrom, as suas mãos desfaleceram, e todo Israel ficou consternado. Esse filho de Saul tinha a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná e o outro Recabe. Eram filhos de Rimom, o Beerotita, os filhos de Benjamim, porque também a cidade de Beerote era considerada como pertencente a Benjamim. Os Beerotitas tinham fugido para Gitaim e ali vivem como estrangeiros até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Recabe e Baaná, filhos de Rimom, Beerotita, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na barriga. Depois Recabe e Baaná, seu irmão, fugiram. Eles tinham entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em sua cama no quarto de dormir. Feriram-no e o mataram. Depois cortaram a cabeça dele e levaram-na, andando toda a noite pelo caminho da planície. Levaram a cabeça de Isbosete ao rei Davi em Hebrom. E lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de seu inimigo, Saul, que queria matá-lo. Assim hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul, da sua descendência. Porém Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. Quando alguém me trouxe a notícia de que Saul estava morto, pensando que me trazia uma boa notícia, como recompensa, eu o agarrei e matei em Ziclag. Muito mais agora que homens perversos mataram um homem justo em sua casa, deitado no seu leito. Será que eu não requereria o sangue dele nas mãos de vocês, e não os exterminaria da face da terra? Então Davi deu ordem aos seus moços, e eles mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e os penduraram junto à cisterna de Hebrom. Em Hebrom, porém, pegaram a cabeça de Isbosete e o sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Davi é ungido rei de todo Israel. Capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Davi conquista Sião. O rei Davi partiu com os seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isso queriam dizer: Davi não entrará nesse lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião
isto é, a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim Davi morou na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor, desde Milo e para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. O reinado de Davi é reconhecido por Irão. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros. Estes construíram um palácio para Davi. Então, Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado o seu reino por amor do seu povo de Israel. Filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que tinha vindo de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São esses os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza, mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos. O Senhor respondeu: vá, porque certamente entreguei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram embora. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor e esse lhe respondeu: não os ataques de frente, mas rodeie por detrás deles, e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Gibá até Gézer. A arca é levada para Jerusalém. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram à casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com harpas, liras, tamboris, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderia levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo:
O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Mical é repreendida por Davi. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. A aliança do Senhor com Davi, segundo Samuel 7. E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: você quer edificar um templo para minha habitação? Desde o dia que eu tirei os filhos de Israel no Egito até o dia de hoje, não habitei nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos, e o Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul.
a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Oração de agradecimento de Davi. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E como se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus. Também falasse a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para toda a humanidade. Ó Senhor Deus, que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo? Fizeste para ti mesmo um nome, fizeste por teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo que resgataste do Egito. Desertando as nações dos seus deuses, estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizestes o seu Deus. E agora, Senhor Deus, quanto a essas palavras que disseste a respeito de teu servo e a respeito da sua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e que se diga: o Senhor dos Exércitos é sobre todo Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificarei uma casa para você. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem, queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção, a casa do teu servo será abençoada para sempre. Amém. Vamos às leituras complementares. A promessa da casa de Davi, segundo Samuel 7, 8 ao 16. Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você, quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais. Então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Uma aliança eterna, Salmo 89, 3 e 4.
Tu disseste, fiz uma aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. O trono do Messias, Lucas 1:31. Você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Bênção. O resumo diz assim: Davi unifica Israel e estabelece Jerusalém como capital. Deus faz com ele uma aliança que aponta para o reino eterno de Jesus Cristo. Bênção de Deus. Dá um check de leitura concluída, coloca nos comentários, coloca também na lição o que tocou teu coração no dia de hoje. E, se Deus permitir, amanhã estaremos juntos neste mesmo horário. Fica na paz do Senhor Jesus.